A questão que eu via nesse debate é a cultura como capital ou como transcendental, ou como os dois, ambos. Como é que é possível transformar o bem instrumental do artista, né, que ele produz um bem instrumental, é dele, em bem pessoal de outrem? Outra pessoa está usando para bem pessoal. E na internet você vê a utilização do bem instrumental do artista para um bem pessoal e também para um bem público. Aí que está a questão do comércio, né? Tão controvertida, que o artista requisita essa explicação. Por que ele não recebe parte nisso? Eu sou poeta. Eu mandei as minhas poesias, né, para a realização de um livro, algum tempo atrás, e eu não tinha feito os direitos autorais, não tinha realizado isso. Por distração minha, a artista é um pouco distraída, né? E eu pensei em fazer isso 6 meses depois, eu fui lá na rua, ali na Graça Aranha, no MEC, fazer, no 12º andar. Então, a minha preocupação não era o dinheiro, não era o quanto que eu ia perder em relação a isso. Eu, como artista, como poeta, eu estava preocupada com a minha transcendência como artista, sabe? A minha significação como pessoa, como um bem cultural, sabe? E eu não estava preocupada se depois, quer dizer, isso ia ser utilizado como parte financeira. Mas a minha preocupação é de que primeiro eu teria que realizar os direitos autorais. E depois eu ficaria totalmente despreocupada. Se a fulano está usando isso na internet, no Facebook, no Orkut, porque se aquilo é um bem transcendental, e a pessoa que canta uma música no aniversário ou faz seresta para uma namorada, um namorado, ela estaria também infringindo uma ética, né? Isso é milenar, né? A seresta é milenar, né? A música cantada no aniversário é milenar. Isso já vem a uma prática milenar. Então, assim, eu vejo que a preocupação é até que ponto o capitalismo está invadindo a vida das pessoas, né? A cultura, ao ponto de transformar o artista em capitalista, né? Então, assim, o artista, a cultura sempre foi um bem que não gerava financiamento. Mas a partir de quando o artista procurou, né, viver daquilo, e até é uma necessidade pela falta de emprego, né, no mercado, é uma questão realmente conflituosa. Agora, eu vejo que a parte transcendental é muito mais importante, é muito superior, sabe? E ela pode ajudar duas pessoas a se entenderem. Uma pessoa que se comunica no meio da internet, com meia dúzia de pessoas, ela não quer fazer daquela poesia que ela utilizou do outro um bem público, ela quer fazer um bem pessoal, para ela se relacionar com o namorado, com o amigo, com a amiga, e a partir dali se transcender cada vez mais através de uma escrita de uma pessoa que, sabe, se especializou naquilo, sabe, escreve muito bem, muito melhor do que ela. Então isso emite o quê? O melhoramento do ser humano. É o melhoramento do ser humano, a questão. Posso falar uma coisa sobre isso? Você prefere a gente fazer a rodada toda? Se puder falar agora. Por mim, tanto faz. É que eu tenho a memória uma merda. Não, é que eu ia falar sobre isso e você falou muito bem, assim. É porque eu como artista, eu acho que a maior função do homem, pelo viés da arte, não é o registro, é a transcendência. E a transcendência também tem que ter um cuidado com ela, sabe? Talvez seja a coisa que a gente tenha que ter o maior cuidado. Eu acho que não é nesse momento que a gente... antes também não tinha. A transcendência é uma coisa que tem que... cuidar do sutil, do corpo sutil.
nós somos, quanto espécie. Então, não é só a transferência do registro, tem muito mais coisa dentro disso. Quando, sei lá, quando o Da Vinci imaginou um helicóptero, ele usou uma criatividade além do seu tempo. Eu não sei como daqui para frente a gente mantém de maneira coletiva, porque eu acho que essas novas tendências, foda-se que o Da Vinci foi o autor, mas eu tenho curiosidade sobre ele também. Eu não tenho só curiosidade sobre a obra. O que levou esse cara? Como ele viveu para fazer aquilo? O que ele passou para fazer aquilo? Aonde ele colocou a mentalidade dele? Quando ele desenha um negócio, quando faz um show, quando acaba a obra, no final é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisas que também são interessantes, o processo. Uma pergunta para você, em cima do seu trabalho, que eu acho até que você colocou isso no início, mas eu não entendi muito bem. Essa campanha pela internet, por exemplo, 300 tênis rosa, né? Aparece pra gente, você digita lá, Espanha, aí aparece, viagem para Espanha, da Espanha. Ou outro exemplo do tênis, você coloca lá tênis rosa. Não tem um outro assim, porque, a meu ver, ingênuo, poético pode ser, eu leio da seguinte forma: mais pessoas, pequenos produtores podem fazer tênis rosa, coisa que antigamente só as grandes indústrias com muita grana poderiam produzir o tênis rosa. Não tem esse lado também? Você vê um monte de pequenas boutiques, pequenos produtores que podem fazer os ads, né, e colocar ali. Te pergunto em cima do seu trabalho. Obrigada. Lá em cima. Som. A pergunta é para o Leone e para o Yuka a respeito, na verdade, do direito autoral. Se você é independente, como está sendo controlado a sua autoria hoje em dia? Tem que ser feito o mesmo registro do ECAD, enfim. Como é que está isso? Se antes era feito pelas gravadoras, etc, etc. Hoje, se você é um autor, estou lançando meu disco, independente, você faz o registro no ECAD, etc, etc, para fazer esse controle, essa arrecadação, existe isso. E queria também que o Leone pudesse falar um pouco mais daquele livro que ele lançou, sobre um livro que você lançou um tempo atrás, sobre o caminho de como um autor independente pode trabalhar na internet. Qual foi a repercussão disso, etc? Como teve resultado esse teu trabalho? Qual é o seu nome? Will Correia, eu sou jornalista. Will Correia. Alguém mais? Boa noite. O que eu venho trazer não é muito uma questão, mas é porque vocês falaram bastante da autoria e eu estudo artes visuais. E isso, assim, até uma época é uma coisa que não existe. Existem grupos, guildas, criam estátuas, criam quadros, tem mestre, não sei o que, aluno. Toda uma hierarquia e nome é uma coisa que não aparece muito. Nome aparece quando a burguesia aparece. E se tem pessoas para patrocinar, e se tem pessoas para dar dinheiro para os artistas, aí surge o nome do artista, mais ou menos no Renascimento. Então, assim, é engraçado, ele falou do Da Vinci, eu lembrei, existe uma citação do Da Vinci muito famosa, que ele começa a reclamar com o cara que pagou para ele fazer o quadro, que ele pagou muito, muito mais ao moldureiro do que a ele. E aí ele começa a falar, ei, eu sou artista,
você pagou o meu quadro, como é que você pagou mais a moldura? Porque é a minha tela. E, enfim, aí começa a surgir o nome, começa a se assinar, e começa a surgir, mesmo que nem vezes assinatura, mas algum tipo de sinalização, nem que seja de coletivo. Legal. Tem um pouquinho mais de tempo. Tem mais alguém? Aí depois dessa a gente encerra e... Não, tem mais uma. Mais 2, 3, né? Eita. Olá, boa noite. Na verdade, são 3 perguntas que seriam complementares. Eu acho que vai da palestra dada pelo Miguel, é isso? Miguel, vai para o Thiago também. E, bom, e a fala do Yuka. A gente falou de liberdade, mas liberdade do quê? Se a gente não se pergunta o que é liberdade, na verdade. Bom, isso é uma questão com relação à utilização da internet. De modo que hoje nós pensamos em liberdade num país que a gente está numa transição democrática ainda em construção, e se ela realmente está construída ou não. Então, a liberdade de usar uma mídia tão avançada, de modo que uma base ainda está tão fragmentada, essa é uma questão que eu deixo no ar. Depois ele falou com relação à inércia, né? O Miguel falou com relação à inércia, provavelmente, eu não sei se eu entendi muito bem, se foi uma inércia com relação aos artistas de um determinado tempo não ter se mobilizado para fazer qualquer coisa contra os seus próprios direitos autorais. Eu não sei se é bem isso que você quis dizer. Não posso explicar. Tá. E depois, com relação a um outro ponto que eu achei interessante, é que o Yuka fala, bom, se a gente não tem realmente ainda saber para onde que a gente, o que a gente quer, o que nós queremos de tudo isso, eu queria perguntar esse do meio, que eu esqueci o nome dele, mas Thiago. Qual o interesse dessa aceleração enquanto a gente ainda não tem uma base solidificada do que exatamente o Yuka falou? Boa noite a todos. Eu sou Napuaca, município Tupinambá-Rain. Eu sou da Rádio Yandê, uma rádio indígena online, e da Rede Cultura Digital. A pergunta para todos aí da mesa é o seguinte: sobre o direito autoral da coletividade, no caso dos povos indígenas, a qual hoje nós produzimos nossos conteúdos bastante na web, a nossa rádio na internet, nós produzimos conteúdos, é tocado música indígena lá o tempo todo, muito material inédito que ninguém nunca nem ouviu. Se não for lá, eu vou ser sincero, assim, a gente tem até um pouco de centrismo em dizer que não vai ouvir em nenhum outro local. Mas é um bem coletivo. Não é uma pessoa que canta e diz que é dela, é da coletividade, é da etnia. E quando se pensa, e nós sempre tivemos a preocupação, né, eu, Denilson Banila, Renata Tupinambá, na questão do ECAD, principalmente ECAD. Porque nós estamos na internet, nós temos uma mídia digital, ela está lá, está acessando, nós temos música. E o tempo todo eles estão nos cercando. E o que é que vocês pensam sobre essa questão do direito autoral coletivo dos povos utópicos, dos povos indígenas, a qual o nosso direito coletivo não é individual mesmo, de nenhum jeito está lá para isso? O que é que vocês pensam sobre isso? Yuka, Thiago, Leone, Miguel e até o meu amigo Adriano Belisário, se possível, puder dar uma resposta sobre isso. Muito grato. Un artista quiere compartir sus trabajos y no dejar así como el Walt Disney, que tú no puedes usar Mickey Mouse por una criatura porque es de él nomás. Pero sí puede como un trabajo compartir con decir que mira, este es mi trabajo, pero quiero compartir con la gente. Yo no quiero decir que tú no puedes usarlo con mi música. Entonces sí, Creative Commons es
yo no pienso que es lo mejor, pero es que tenemos ahora contra el copyright o contra personas que dicen no, tú no puedes bajar mi música porque es mía, pero cómo no puede dejar una persona escuchar o tener ese acceso. Entonces me gustaría saber más cómo usted piensa. Gracias por dejarme hablar en español. Qual o nome dela? Qual é seu nome? Lorena, eu escrevi ontem a alguém que copyright 2011 e depois podemos falar depois com meu amigo, eu me pode traduzir. Obrigada. Na verdade, eu ia perguntar se podia passar isso daqui, que são as assinaturas para legalização do Partido Pirata, se puder. Basta assinar o nome completo da assinatura, data de nascimento e nome da mãe, os outros dados a gente pode pegar na internet. Nós mesmos. Obrigado. Enquanto a gente está nessa rodada final. Vamos lá. Começar de qual lado? Vamos pela ordem, então. Vai lá, Miguel. Palavras finais e considerações e reflexões. Agradecer as perguntas. Responder a Cida, que fez uma pergunta direta. Se eu entendi bem, se não há uma espécie de democratização na esfera do comércio, né? E que favoreça pequenos produtores, pequenos comerciantes. Eu acho que, em alguma medida, sim. Esse é um movimento que é ambíguo, que tem contradições. A questão central para mim é que você, num modelo que a gente tem hoje, com Google e Facebook, comprando todas as empresas de publicidade e com uma máquina que consegue absorver os dados de todo mundo tem que ter uma conta no Facebook. Todo mundo tem que ter algo passar pelo Google. Eles conseguem organizar essa democratização sob um guarda-chuva de monopólio. E eles funilam uma parte muito significativa do capital que gira mesmo nesse meio mais democrático para eles. Então aí eu acho que é aí que mora o perigo. Mas de fato é um movimento ambíguo. Eu já ouvi de gente que tem pequenas empresas e me fala assim, olha, foi o canal para mim de publicidade para eu conseguir fazer meu negócio movimentar. Não são assim monstros enormes capitalistas, né? Então eu acho que por aí. A questão da inércia, que eu estava me referindo à inércia, é assim, um pouco a ideia de que você tinha uma lógica de indústria cultural que empurrou umas figuras para o centro do palco. Agora essa indústria cultural não está mais tão presente, só que essas pessoas continuam com essa inércia, no sentido de que tem gente que acumulou um capital simbólico por meio desse. Então era inércia nesse sentido que eu estava falando. Então, que talvez daqui a um tempo essa inércia não esteja mais tão presente. Talvez daqui a um tempo você tenha uma certa... Você acha o fato dela ter acumulado esse capital, ela ficou inerte porque ela acumulou o capital? Não. Estou falando só que tem uma espécie de prolongamento desse empurrão aí. Não é a inércia dela. É só desse movimento. Esse movimento continua. Quem fez esse empurrão não está mais lá, mas a pessoa continua com uma visibilidade que ela adquiriu pelo cenário anterior. E que daqui a um tempo, talvez com esse cenário mais modificado, talvez isso se equalize um pouco. Pode ser, não sei. E para comentar a questão do Anapuá, eu falei isso, certo? Anapuaca, perdão. Eu acho interessantíssima essa perspectiva de pensar a cultura como um bem coletivo, um bem comum. E eu acho que o fato de que as pessoas têm dificuldade de encaixar isso nos padrões mostra que esse é um caminho a ser seguido. Tem gente que pensa esse tipo de abordagem como primitivista, é coisa da cultura popular tradicional, não sei o que. Não, eu acho que isso é o avanço. É pensar a propriedade que não seja nem só do indivíduo, nem só, por exemplo, do Estado, né? Mas que seja de coletivo, mais próximo às pessoas mesmo e sem ser uma perspectiva profundamente individualista. Eu não tenho muito a acrescentar para isso, só para dizer que eu acho que
que esse é o canal. E questão do... Vocês vão comentar do Creative Commons? Então, e agradecer. Bom, vai ter uma rodada, mas agradecer a todo mundo, agradecer os colegas de mesa e as perguntas. Obrigado, gente. Alô? Agora tá. Bom, então eu vou responder ao Will Correia, né, sobre como é que a gente faz agora em relação ao ECAD, direitos autorais. Não mudou muita coisa. O produtor fonográfico é responsável pelo registro das obras. Quando eu sou independente, eu sou produtor fonográfico, eu vou na minha sociedade e crio o ISRC, que é o registro da obra. Eu tenho que botar lá todos os autores, todo mundo que tocou, todo mundo que fez arranjo, as editoras de cada um. Eu tenho que dar todos esses dados e isso gera um arquivinho que fica no ECAD e é recebido do mesmo jeito. Não existe gestão coletiva que não passe pelo ECAD. Se eu quiser recolher eu mesmo, eu sou obrigado a sair do ECAD. Eu tenho que ter uma sociedade, e essa que gera o ISRC, ou eu gero através de um software que eles me dão e o ECAD vai recolher. Em relação ao livro que eu escrevi, que é o Manual de Sobrevivência no Mundo Digital, eu sei que foi muito útil para muita banda, porque eu tenho esse retorno de e-mail de gente no Facebook, no meu site, dizendo que foi muito útil. Eu tinha ele em vários formatos, em e-book muito barato, em livro físico também bastante em conta, e tinha de graça para baixar. Como eu não recebi muito dinheiro, a maior parte deve ter baixado de graça. Eu achei. E deve ter sido importante para algumas pessoas. Muita gente tinha muitas dúvidas em relação a como se portar. Principalmente tinha muita restrição em relação à internet. Antes do livro, muita gente vinha falar, porra, a internet fodeu com vocês, né, cara? E aí depois tinha outra possibilidade, aí via que não era bem assim, que fodeu com a indústria, né? Não fodeu com a música, pelo contrário, a música ficou muito mais rica depois disso. Isso, assim, eu queria falar, como é que é mesmo? Anapuaca. Anapuaca. Esse é um tema complicado. Eu já fiz um CD e um DVD com os Achaninka. A gente foi fazer um show juntos em Paris e o disco era meu. Então eu tinha que pagar os direitos autorais aos Achaninkas. E a gente teve que criar uma ficção porque não tinha jeito de remunerar o coletivo. Então a gente escolheu uma pessoa que seria o autor de tudo para efeitos autorais. E essa pessoa, mas era depositado na conta da aldeia. A aldeia tinha uma conta e a gente depositava para lá. Mas realmente não tem no ECAD, eu não sei se tem na legislação, não sei como remunerar um coletivo desse jeito. É bem personalista mesmo. Talvez é uma questão que eu nunca tinha me dado conta até fazer esse disco com eles lá. Eu acho que é algo... A gente vai ter agora, espero, né, depois da eleição, a volta da discussão do direito autoral, que até eu queria falar sobre isso, que na época do Gil e do Juca era uma discussão candente, vibrante, não sei o quê, e que assim que a Dilma assumiu e colocou Ana de Holanda ecadiana lá, aquilo parou. E não se discute mais direito autoral no Brasil, só conseguiu se discutir alguma coisa do ECAD. Eu espero que isso volte, e era importante a sua contribuição, e essa contribuição para a gente melhorar a lei. A Marta também não fez grandes coisas em relação à cultura digital e a direito autoral. Esse governo Dilma foi um retrocesso muito grande em relação à vibração que tinha, consultas públicas, audiências públicas, reuniões, todo mundo discutindo direito autoral, e isso deu uma estancada do governo Dilma para cá. Eu espero que ela perceba que isso foi um retrocesso. Agora conseguiu se aprovar a lei da cultura viva, os pontos de cultura ficaram abandonados. Eu acho que passou a ter de novo uma ótica da cultura de uma forma alta cultura produzida pelos artistas, não a cultura como a nossa forma de relação simbólica como sociedade, né? Mas é importante que quando voltar a discussão que a gente coloque isso lá. Eu acho fundamental. E sobre Creative Commons, Creative Commons eu acho que não resolve nada, porque é uma licença
que o autor decide se usa ou não. Não é, quando veio a Ana de Holanda, ela tirou o Creative Commons do site do Ministério da Cultura, porque aquilo era uma excrescência, uma empresa americana. Não é uma licença que você decide se dá ou não. Então não vai mudar o mundo. Eu já botei eu boto minhas coisas em Creative Commons, mas o ECAD nem sabe o que nem paga em relação a isso. Ele cobra do mesmo jeito. No máximo ele não me paga, entendeu? Mas ele não deixa de cobrar porque está em Creative Commons. Então, no Brasil, o Creative Commons realmente não resolve nada. Eu acho que é uma ideia bonita. Eu coloco porque as pessoas sabem que eu estou compartilhando de livre vontade, mas também quando eu não colocava e dizia para as pessoas baixarem, dava no mesmo. Eu não vejo como uma solução, não. Obrigado. Bom, primeiro devo desculpas pela aceleração, né? De fato, com pouco tempo, eu gostaria mesmo de falar muito mais e com mais calma e mais exemplos daquilo que eu acho que é relevante, importante, que eu poderia trazer aqui. Então, já de antemão, é uma coisa que eventualmente acontece, sobretudo quando eu misturo digital, essa pesquisa minha sobre telecomunicações, junto com a reflexão sobre internet. Se eu falar realmente sobre genética, o negócio vai ficar... Mas, o que eu queria dizer, rapidamente, então, que os pontos centrais, né? E ajudando a responder ao que foi comentado aqui um pouco das visões que eu sinto que pairam aqui como... Porque a tentativa da minha fala é de desconstruir certos conceitos que estão naturalizados na nossa fala, no nosso imaginário, né? Então, o conceito de indivíduo proprietário é central nisso tudo, né? Então, quis mostrar como não é um indivíduo proprietário que está por detrás do uso da tecnologia, e essa tecnologia está modificando aquilo que nós entendíamos como indivíduo. Então, basicamente, esse é o argumento central do que eu estou dizendo com relação à internet, e é o que eu estou pesquisando agora em relação à manipulação genética. Há uma nova lei na Inglaterra que mistura 3 DNAs alegando prevenção médica. Isso coloca em xeque toda a nossa ideia de que o DNA é único, identifica um self, e isso tem a ver com o direito autoral, porque a gente herdou uma noção de que quem produz, né, originalmente é produto de um único self, e esse self está historicamente associado na medicina à ideia do DNA, então eu estou atacando do outro lado a ideia do indivíduo proprietário, porque esse indivíduo não é sequer mais um indivíduo. Bom, voltando para a nossa questão aqui, de autoria, né? O nosso debate hoje é de coautoria, do que essas ferramentas estão proporcionando, etc. Né? Foi falado sobre o Creative Commons, levantou-se aqui, eu fiz uma crítica breve e tal. Queria dizer que tem 2 artigos, pelo menos, excelentes nesse livro Copyfight, que está disponível para download, também vendido por aí, que são excelentes, né? Um do Florian Kramer, que diz do mal entendido das licenças Creative Commons, e o outro da Anonymous, que também fala do Creative Anti-Commons. Na verdade, respondendo à pergunta da colega, o que o Creative Commons faz é tentar restituir o autor daquilo que lhe foi expropriado historicamente, que é aonde que a obra dele pode circular, porque o autor precisava do intermediário. Então, quando ele fazia a obra, ele licenciava, ele vendia o direito autoral dele para o intermediário. Foi o que o Leone expôs aqui por várias vezes. Então, na hora que ele vendia a propriedade dele para o intermediário que começava a cobrar. Então, o que o Creative Commons faz diz, não, tem um intermediário no meio aí que não é tão necessário assim, a internet está bombando, estamos compartilhando a milhão, então vamos botar uma licença que vai restituir o autor dos poderes que lhe foram tirados. Mas isso pressupõe ainda que existe, então, uma originalidade, existe algo que é da ordem do indivíduo, de um self que produz. E com isso, queria aproveitar para citar outros exemplos aqui que talvez contradigam essa noção. Na verdade, nós herdamos uma noção de que, né, o artista é um cidadão como o Mozart, é um cara como o Da Vinci, ou poderia citar outros, né? Bom, o Mozart, para citar esse caso que é mais retórico, e volta e meia ele aparece, que ele é, né, um grande ícone, a genialidade do menino prodígio, né, que conseguiu tocava músicas maravilhosas, etc. Mas pouco se fala que o pai do Mozart era músico, né, que o Mozart tinha uma irmã mais velha que também era musicista, e o pai do Mozart era muito insistente para que tivesse um filho
né, reconhecido o seu talento, e com isso o mito do gênio se coloca como alguém que, né, os hábitos do Mozart posteriormente a isso são tomados como exóticos, ou seja, o gênio é aquele que está livre do mundano, né, da pressão social. Então é o cara que, né, eventualmente está autorizado a gostar mais de toalhas brancas do que outras, né, aquela série de privilégios que são permitidos, como disse o Leone, que o cara pode faltar ao show, é artista, né? É um cara que não está no mundo social como nós estamos, mortais. Mas, não, mas isso parece piada, mas isso é um mito crescente, é um mito que pertence ao nosso imaginário, e a linha do que eu estou tentando apresentar é um pouco na linha da democratização também, já que o termo surgiu aqui, dos talentos, ou seja, dizer que a gambiarra que as pessoas fazem, né, na rua, né, quando o cara não é engenheiro, a gente tem lá que trocar o que queimou, lá o aquecedor, quando a gente não tem como fazer os serviços domésticos de casa, a gente vai lá e faz a tal da gambiarra, que isso é uma verdadeira arte do cotidiano, que isso está desperto uma sensibilidade, e esse é o ponto que eu quero levantar aqui, que nos foi expropriada para dizer que alguém tem uma sensibilidade que nós não temos. Né? O Jacques Rancière tem um livro excelente que fala da fábrica do sensível, e ele fala justamente disso, de que historicamente, então, nós criamos uma casta de pessoas com uma certa sensibilidade e, com isso, desprovemos todas as outras dessa sensibilidade. E nisso eu insisto na questão técnica. Desculpa aí, já vou me alongando. Porque essa tal aceleração, essa necessidade que eu vejo de fazer uma fala no final, aqui falando sobre propriedade intelectual, etc., falar de rádio, por exemplo, é porque é uma decisão iminente que vai ser feita e vai perdurar os próximos 50, 100 anos, né? Vai incidir sobre a nossa vida, sobre esses aparelhos aqui que todo mundo tem na mão, e era o que o Yuka chamava a atenção, a tal da obsolescência programada, mas, no entanto, nós não temos, muitas vezes, sequer a curiosidade, mas o que nós não temos, de fato, é nenhuma informação sobre como são decididos esses sistemas, sobre como eles podem funcionar para melhorar a nossa vida. Então, o meu apelo é trazer um pouco, talvez, de uma informação que pode, né, despertar aí alguma curiosidade para a gente conseguir criar algum caldo comum e, com isso, tentar melhorar nossas vidas usando a tecnologia. Né? De fato, eu não prescindo dela, não sou um tecnófobo, etc., mas também não sou um tecnofílico e consumista. Né? Não estou aí defendendo que a tecnologia, por si, ela é emancipadora. Mas, ao contrário, eu quero apresentar, como eu tentei fazer aqui rapidamente, alguns elementos que podem chamar a atenção, porque existem possibilidades técnicas da gente se emancipar e melhorar nossas vidas. Entre elas está a internet, o rádio e a TV. E, no entanto... Para você, esse novo modelo de rádio pode, inclusive, acabar com as rádios comunitárias? Eu ouvi falar disso, que dependendo do modelo escolhido, as rádios comunitárias poderiam ficar sem possibilidade de atuar. Exato. Um dos padrões que está na pauta é, como eu disse, o padrão da Ubiquiti, uma empresa norte-americana que não funciona bem, não funciona no AM, só funciona no FM com potências médias. Essa é a razão, ela funciona só com média e alta potência. O outro sistema funciona em baixa potência e também no AM e em ondas curtas, ou seja, ele mantém os mesmos emissores. É por isso que as empresas comerciais estão preferindo esse modelo norte-americano, que tem uma empresa que foi trazida aí até o HD, que está fazendo a importação desse sistema, na surdina, e tem o outro sistema, que é esse consórcio internacional, que enfim, funciona em software livre, etc. Então a gente tem um sistema que é muito perigoso e muito ruim, e nós temos uma outra possibilidade, que é de abertura dos canais, multiplicação exponencial, além de transmissão de dados utilizando o rádio. Por isso que eu vim falar de rádio também, porque não só a internet transmite digital, mas a TV digital pode transmitir dados, e o rádio também pode transmitir dados, algo que nos foi o governo brasileiro, na figura do seu ministro de Estado, que diz que tem um conselho consultivo que lhe auxilia nessa decisão. Entre os seus conselheiros está, por exemplo, um cidadão que viajou para os Estados Unidos a convite desse padrão proprietário e voltou de lá e produziu um relatório de 8 páginas que defende esse padrão, surpreendentemente, porque, na verdade, ele não atende a nenhuma necessidade do nosso país. Mas, enfim. A gente vai poder continuar o debate, só que do lado de fora. Então, para encerrar esse primeiro momento, eu vou passar aqui para o Yuka. Você já está com ele, né? Não funciona, mas estou com ele. Oi? Então, eu gostaria de agradecer a vocês pela curiosidade e
e aos meus colegas da mesa aqui, que eu aprendi pra caramba com eles. O Leone, queria dizer que seu livro me ajudou pra caramba, me ajudou muito para eu me situar como artista. É a única coisa que eu sei fazer, não sei fazer outra coisa. Acho também que, concordo com o Thiago, acho que eu não tenho uma sensibilidade especial, mas vivo dela. Ficar com ela. Queria que todo mundo tivesse essa chance, porque é muito gostoso poder viver da sua sensibilidade. Assim. É gostoso. Eu queria que todo mundo pudesse viver dignamente, sim. É muito difícil, é muito, extremamente difícil viver com dignidade pela cultura, pela arte. É muito difícil. Então, você falou, acho muito legal, você falou, eu sou poeta. Às vezes sou com uma loucura, né? Qual é o teu trabalho? Né? Também, Thiago, estou muito curioso sobre o desdobramento genético disso tudo. Se você tiver alguma literatura para ensinar. E queria dizer que você que falou sobre a coisa da maneira como vocês encaram a posse artística ou cultural, eu acho que isso é muito exemplo do que vocês são como povo. E vocês guardam a nossa essência, muitas vezes como um exemplo. A sociedade aqui, urbana, como a gente resolveu se organizar, ela não tem o mesmo tipo de arcabouço cultural que vocês têm na tribo para poder que a gente tenha um pertencimento coletivo. Acho que ainda não. Tomara que isso chegue de fato. Eu só queria colocar aqui essa minha dúvida ainda é pertinente pelo ponto de vista que são os poderosos que ainda ganham com dinheiro que, por exemplo, nós não ganhamos. Os que produzem arte. E eu sou totalmente favorável, porque eu vou estar ganhando também quando eu puder baixar as coisas de graça, literalmente de graça, quando essas maquininhas não forem tão caras e tão, com a vida útil tão curta. Então, eu espero que a gente chegue lá. Até lá, eu acho que a gente tem que continuar conversando e sabendo das possibilidades que a gente tem com o jogo que agora prevalece. Mas eu só queria levantar dúvidas, porque muitas vezes parece que esse é o único caminho, e eu não acredito que seja. Só para terminar, existe um grupo de Detroit, de música eletrônica, chamado Underground Resistance. E um deles lá, chamado Mad Dog, foi preso durante 10 anos. Lá ele se tornou um artista plástico. Vendeu suas obras, saiu, comprou um prédio e montou galerias de arte, montou um estúdio, E ele descobriu uma coisa engraçada, que é aquelas ondas curtas, transmissão de ondas curtas, de AM, que eram uma qualidade horrível, mas que iam muito longe, que esses satélites, eles estavam cobrando muito pouco, porque ninguém mais usa aquela porra. E ele começou a transmitir as músicas dele, que ele fazia ali, transmitia, ele não sabia para onde ia. Mas ele colocava disponível nesse satélite que ninguém usa. E ele começou a receber cartas do norte da África. Pessoas já influenciadas pela música eletrônica dele lá, que era transmitido pela porra daquele satélite de AM, que ninguém mais usa porque é uma porcaria. Então, quer saber, cara, eu não quero saber qual é o console, se você está fazendo música com orquestra, caixinha de fósforo, ou se é um computador. Eu quero comunicar e que essa comunicação resulte num convívio melhor entre a gente.
acho que se está resolvendo isso, aí tem uma mudança. Aí a gente pode propor essas evoluções todas com mais força. Agora, a gente tem que desconfiar um pouco, porque a indústria cultural é muito rápida e ela usa muito, né, desse argumento que a gente ainda está aprendendo a usar. Obrigado.